capítulo 13 de 1 Samuel. Achamos? Então, vamos lá. Saul reinou 1 ano, e no segundo ano do seu reinado sobre Israel, Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel. E estava com Saul 2.000 homens, 2.000 em Micmas e na montanha de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. Amém. Vai direto no versículo 5. E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e povo em multidão como a areia que está à beira do mar. E subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, o povo se escondeu pelas cavernas e pelos espinhais, e pelos penhascos, e pelas fortificações, e pelas covas. E alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo ia atrás dele, tremendo. Fala comigo, todo o povo atrás dele tremendo. Todo o povo atrás dele tremendo. Vamos lá, capítulo 14. Sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição dos filisteus que está lá daquele lado. Porém, não o fez saber a seu pai. E estava Saul à extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que havia em Migron, e o povo que estava com ele eram 600 homens. E Aías, filho de Aitube, irmão de Icabode, o filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia o éfode. Porém o povo não sabia que Jonatas tinha ido. E entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha aguda, e do outro lado uma penha aguda. E era o nome de uma Bozés, e o nome da outra Sené. Uma penha para o norte estava defronte de Micmas, e a outra para o sul, defronte de Gibeá. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu pajem de armas lhe disse: Faze tudo o que tens no coração. Segue, eis-me aqui contigo, conforme o que quiseres. Disse, pois, Jonatas: Eis que passaremos aqueles homens e nos revelaremos a eles. Se nos disserem assim: Parai até que cheguemos a vós, então ficaremos no nosso lugar e não subiremos a eles. Porém, se disserem: Subi a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado nas nossas mãos, e isto nos será por sinal. Revelando-se eles a guarnição dos filisteus, disseram os filisteus: Eis que já os hebreus saíram das cavernas em que se tinham escondido. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu pajem de armas, e disseram: Subi a nós, e nós vos ensinaremos uma lição. E disse Jonatas ao seu pajem de armas: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. Então subiu Jonatas com os pés e com as mãos, e o seu pajem de armas atrás dele. E os filisteus caíam diante de Jonatas, e o seu pajem de armas os matava atrás dele. E sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu pajem de armas feriram uns 20 homens, em cerca de meia geira de terra que uma junta de bois podia lavrar. E houve tremor no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, até a terra se estremeceu, porquanto era tremor de Deus. Olharam, pois, as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim,
e eis que a multidão se dissolvia, e fugia para cá e para lá. Disse então Saul ao povo que estava com ele: Ora, contai, e vede quem é que saiu dentre nós. E contaram, e eis que nem Jonatas nem o seu pajem de armas estavam ali. Então Saul disse a Aías: Traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia estava a arca de Deus com os filhos de Israel. E sucedeu que, estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito, e se multiplicava, pelo que disse Saul ao sacerdote: Retira a tua mão. Então Saul e todo o povo que havia com ele se reuniram, e foram à peleja. E eis que a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus havia hebreus, como dantes, que subiram com eles ao arraial em redor. E também estes se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela montanha de Efraim, que os filisteus fugiam, eles também os perseguiram de perto na peleja. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e o arraial passou a Bet-Aven. Amém. Estenda as mãos na minha direção. Fala: Senhor, usa o João, que é a voz do teu Espírito, que é a ação do teu Espírito Santo, que a tua palavra criadora venha sobre a minha vida, mudando o meu futuro, o meu passado. O Senhor é Deus sobre mim. E eu te peço, Senhor, que essa noite de comunhão, essa noite de aliança, marque a minha vida para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vou traduzir um pouco esse texto aqui, porque isso tudo vem numa linguagem que é um pouco complicada da gente entender. É mais ou menos o seguinte. Quem está me ouvindo? Israel estava dominado pelos filisteus. Israel tinha perdido, ele não conseguiu se manter politicamente como uma nação. Não teve estrutura para se manter, nem estrutura espiritual. Eles começaram a cultuar outros deuses, eles começaram a fazer uma série de coisas erradas. Não havia uma liderança em toda Israel. Então Deus usa Samuel para levantar um líder, um Nagid, comandante. Nagid é a palavra que está lá no hebraico, tá? Então seria semelhante a capitão, comandante, Führer, comandante em chefe para lutar contra os filisteus. E ele, então, muitos o chamavam de rei, seria o rei Saul. Só que o rei Saul era rei de nada, era rei de coisa nenhuma, porque não tinha ainda um país organizado, não havia um exército. Para ele conseguir juntar essa galera para lutar contra os filisteus que estavam dominando eles lá, o que Saul faz? Ele usa uma técnica do pessoal de milícia, sei lá, ele pega o boi, corta o boi em pedaços. Quem está me escutando? Manda o boi para cada príncipe de cada tribo e diz assim: assim será feito se você não me mandar os homens para lutar na guerra. Quem está me entendendo? Aí o cara recebeu uma pata de boi sangrando e voluntariamente resolvia ir. Quem está me escutando? Era a mensagem dele, tá? Então, no meio desse clima, Israel estava morrendo de medo, porque eles tinham, Jonatas, filho de Saul, tinha atacado uma guarnição dos filisteus lá, do exército dos filisteus. E os filisteus, quem aqui viu o filme 300? Quem viu o filme 300? Isso. Quem viu aquele pessoal lutando lá, os gregos, os espartanos? Quem viu aquilo ali? Pois é, os filisteus vinham daquela mesma região ali, do Mar Egeu. Eles tinham esse nível de técnica militar. Os caras eram, do ponto de vista militar, muito bons. Eles não faziam nada. Os filisteus não se destacavam na agricultura, nem na pecuária, não fabricavam nada. O negócio deles era guerra. Quem está me entendendo?
Então eram ótimos lutadores, eram ótimos guerreiros. Golias, provavelmente ele foi aos 11 anos para a academia militar. Então era essa a visão deles, de ter soldados. Israel não. A tecnologia militar deles era muito evoluída, eles estavam na idade do ferro, enquanto Israel estava na idade do bronze. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que quando uma espada dos filisteus batia com uma espada israelita, o soldado de Israel ficava com um cotoco de espada na mão, porque quebrava a espada, porque o aço dos filisteus entrava. Se o cara botasse o escudo dele assim, batia o escudo de cima a baixo, pegava o capacete de soldado lá do outro lado e rachava no meio. Quem está me entendendo? A diferença da tecnologia militar. Os caras estavam lá na frente e Israel tinha duas espadas. Uma estava com Saul e outra estava com Jonathan. Então, do ponto de vista de chance de vencer aquilo ali, nula. Saul reúne a turma e diz: não, a gente tem que guerrear, porque nossa existência vai depender disso. E aí ele conseguiu juntar uma turma. Mas o pessoal estava morrendo de medo. Quem está me ouvindo? Os filisteus vieram com 30 mil carros de combate. 30 mil carros. Os filisteus vieram com uma quantidade enorme de cavalaria. Quem está me ouvindo? Vem uma quantidade enorme de cavalaria. Vem uma quantidade enorme de soldados. Você vê 30 mil carros de guerra. Os carros de guerra eram carros que tinham duas espadas do lado do outro. Quando essas espadas passavam, cortavam, decepavam as pernas dos soldados. Quem estava acompanhando? Então, quando os caras estavam parados aqui, bora soldado, vamos lutar. Quando via aquele monte de carros e espadas, quem é que fica na frente? Quem está me entendendo? Eu não vazava. Os israelitas estavam morrendo de medo. A Bíblia diz que eles se tocavam nos buracos. Eles entravam nos buracos, nas cavernas, nas covas. Aonde eles conseguiam se esconder, eles se metiam lá. Porque a situação era crítica. No meio disso tudo, Jonathan sai do grupo com o pajem dele e vai até um determinado lugar estratégico. E quando ele chega lá, diante dele tem uma guarnição de filisteus. Ele faz um trato com Deus. Ele diz: se eles disserem vem contra nós, você está me mandando isso, você vai me dar vitória. Mas se eles disserem nós vamos aí te buscar, eu vou rapar fora, porque o Senhor não está comigo nessa batalha. Fez um acordo. Isso ele orou a Deus nesse sentido. Quando ele olhou e saiu do buraco, se mostrou para a guarnição, os caras que estavam do lado de lá, os caras disseram: os hebreus já saíram do buraco, né, onde eles estavam escondidos, né, seus covardes, sobe aqui que nós vamos te dar uma lição. Ele vira para o cara do lado e diz assim: Deus entregou ele nas nossas mãos. E aí nós temos aqui narrada na Bíblia a primeira luta de jiu-jitsu da história. Quem está me escutando? Porque ele entrou lá e a Bíblia diz que ele estava de gatinhos e lutava com pés e com as mãos. Para mim, isso aí é jiu-jitsu. Quem está me escutando? Então eu não vejo outro lugar onde isso já tenha sido narrado, mas já está narrado aqui na Bíblia que o jiu-jitsu é eficiente. Matou os 20. Amém? A Bíblia diz que ele atacava os caras, jogava os caras para trás. Não sei qual era a técnica que ele usava. Amém? Pode ser C8, tomou na guia, cadê Marco Paulo? Era um tomou na guia, um suplê, não sei, né? Jogava os caras para o alto, o cara caía para trás, o mestre de arma dele vinha e matava o cara. Aí ele ia lá, pegava o outro, jogava para o alto, o cara pegou de trás, vinha e matava o cara. E assim foram 20. Amém? Quando isso aconteceu, houve uma grande confusão. E eu estou encurtando isso aqui porque eu quero falar de uma outra coisa na mensagem, mas se a gente não entender isso, não vai entender a mensagem. Então, o que aconteceu nessa época, nesse momento?
Normalmente numa guerra, o soldado que foge, se ele fugir do soldado, do cara que está lá na frente para trás, vier correndo, fugindo, o soldado que vem atrás mata ele. Quem está me acompanhando? O soldado que vem atrás mata ele. Isso é um costume. Era um costume daquela época entre os gregos, era um costume entre os romanos e era um costume provavelmente entre os filisteus também. Então, quando tinha um ataque, eles atacavam. Até hoje isso existe. Há pouco tempo atrás eu vi um filme que falava de Stalingrado. Então, os caras iam atacando até sem fuzil. Mas se algum deles dissesse, cara, tá morrendo todo mundo, vou voltar. Quando ele voltava, lá atrás já tinha os caras de metralhadora. Todo mundo que voltava, eles mesmo matavam. Do tipo assim, você vai e tem que ganhar, ou morrer tentando. Vai e não volta. Vai e não volta. Você vai e ganha, ou vai e morre. Se voltar, vai morrer de qualquer jeito. Então os caras tinham muito entusiasmo, amém, amados? Os caras iam para a guerra com muito entusiasmo. O que acontece? Da mesma maneira, provavelmente aqui, na hora que Jonatas atacou e matou aqueles caras, teve uma correria, uma confusão. E quando houve essa confusão, provavelmente os que estavam atrás começaram a matar os que estavam na frente, e começou a morrer muita gente, mais gente começou a fugir, e nessa de mais gente começou a fugir, começaram a matar, e um começou a matar. A Bíblia está me dizendo que a espada de um se voltou contra a espada do outro, eles começaram a se matar entre eles. Amém? Eles começaram a se matar entre si. E quando isso aconteceu, os hebreus que estavam do lado dos filisteus, porque tem hebreu que é alemão. Por quê? O cara, na hora que ele viu 30 mil carros de combate do lado de lá, quando ele viu, cavalaria, infantaria, muito bem treinada, muito bem armada, o cara diz, eu sou filisteu desde pequenininho. Não, você é hebreu. Eu, hebreu, não. Eu sou filisteu. Olha meu nariz aqui, como é que eu sou filisteu. Amém, amados? Então, o que foi acontecendo? Naquele momento que o bicho começou a pegar e começou todo mundo a se matar, os que eram hebreus disseram assim, eu não vou ficar nesse negócio para ser morto, não. E aí os hebreus pularam para o lado dos hebreus. Não, os hebreus que estavam do lado dos filisteus, os alemãos voltaram tudo a ser do bem. Lembraram. Hã? Sei lá, não sei como é que eu tenho. Eles voltaram novamente e tiraram a casaca e voltaram de novo a ser hebreu e começaram a matar filisteu. Aí os filisteus começaram a ficar no preju. Por quê? Porque quem não era hebreu se assumiu hebreu. E o pessoal que estava escondido nos buracos saiu de dentro dos buracos e saiu matando filisteu. E a Bíblia diz que os filisteus, com todo aquele exército, foram derrotados e vazaram. O povo de Deus venceu. Quem está me escutando? Quem entendeu o que eu falei? Vou falar um negócio para vocês. Nunca foi tão difícil a gente se assumir como cristão. Hoje, quando você se posiciona como cristão, você está em minoria, sempre. Quem está me escutando? Ou você está em minoria em relação às igrejas que não tem compromisso com Deus, e você, hoje eu estava no catecumenato, o pessoal falando, poxa, eu conheço uma família que estava frequentando uma igreja, aí teve uma briga lá com o pastor, saiu todo mundo da igreja. Eles tinham um restaurantezinho, virou uma birosca. Foram para Macumba, largaram tudo e agora eles têm raiva de todo mundo. O que houve, pastor? Eu digo, eles não conheceram Jesus. Eles foram lá e tiveram um encontro com a igreja.
Amém? Ou seja, eles tiveram um encontro com a instituição, mas eles não conheceram o cara que é dono da instituição. Eu preciso dizer uma coisa para vocês. Essa igreja aqui tem um dono. Quem está me escutando? Essa igreja tem um dono. O dono dessa igreja chama-se Jesus Cristo. É uma pessoa e ele está hoje aqui no culto. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para ele. Eu gosto muito de identificar tudo que acontece com a gente com Jesus. Eu sei que eu falo pouco, às vezes até nem sempre eu falo a palavra Deus. Eu uso muito a palavra Jesus, porque ele é humano e é mais fácil da gente. E ele é característica do que acontece aqui. Amém. A gente se aproxima desse sobrenatural por causa desse nome, por causa de Jesus. A ele nós atribuímos todas as coisas. Amém, amados? Não há nenhum mérito em ninguém aqui, nem dos pastores, nem dos líderes, de ninguém. Não há mérito nenhum. Foi ele que fez isso tudo. Eu estava até conversando com a Giza. Quem aqui já notou que segunda-feira aqui a igreja abre? Já notou que a igreja abre? Só ela que viu isso. Quem vem na terça aqui? Quem viu que acontecem coisas aqui na terça? E na quarta? E na quinta? De segunda a segunda. De segunda a segunda tem gente sendo curada. De segunda a segunda tem gente recebendo a palavra. De segunda a segunda tem oração. De segunda a segunda tem adoração. Aí eu passei esses dias, passei de manhã aqui para resolver não sei lá do que, no sábado. Encontrei Dilson atracado com Dilson e mais uns doidos, junto com ele, atracado limpando o porão da igreja lá embaixo. Não foi? Estava ele, estava o... E mais alguns irmãos, eu me lembro muito, senão eu posso esquecer alguém. E também Diogo, estava o Diogo, vários, o Charles, Batata, cadê o Batata? Batata, entendeu? Tinha uma pessoal, sei que o pessoal pegou junto lá e estava limpando e arrumando direto lá. Eu achei aquilo muito maneiro, mas eu vi também, enquanto ele estava fazendo aquilo, tinha gente treinando jiu-jitsu, tinha gente tendo aula aqui dentro. Aí eu vi aquele monte de carro parado aqui na porta, passei direto. Aí eu e o Gilson fomos resolvendo sei lá do que, voltamos, aqueles carros já tinham saído, já tinham chegado outros. E assim foi até a noite. Todo mundo fazendo alguma... Tem atividade o tempo inteiro. Eu disse, Giza, olha só o que a gente fez, hein? Aí ela disse, a gente não, cara, a gente não fez nada. Quem fez foi Jesus. E eu disse, é isso que eu quis dizer. Entendeu? Quem pode glorificar a Deus? Eu gosto muito de dizer que a nossa igreja tem um nome e não tem nenhuma placa, mas tem um nome. O nome é Jesus. Amém. Amém? E aí, o que acontece? Falo isso porque quando a gente vê uma batalha dessa aqui, é exatamente a batalha que a gente vive. É uma batalha que não pode ser vencida. Israel não tinha armas. Israel não tinha um bom líder militar. Quer dizer, não tinha um gênio militar. Saul não era nenhum gênio militar. Tanto é que ele morreu em batalha. Depois. Israel não tinha estrutura econômica, não tinha estrutura militar, não tinha estratégia, não tinha nada. Tinha um doido chamado Jonathan, que acreditou numa promessa, numa palavra que foi dada a todo aquele povo. Essa palavra está em Deuteronômio, capítulo 20, versículo 1. Vamos ler? Deuteronômio, capítulo 20, versículo 1. Quando saíres a peleja contra teus inimigos, e vires cavalos, e carros, e povo maior em número do que tu, deles não terás temor. Pois o Senhor teu Deus, que te
tirou da terra do Egito, está contigo. E será que quando vos achegardes a peleja... Isso aí. Já é o 2, né? Vamos ler juntos o 1. Vamos lá. Quando saímos da peleja contra teus inimigos, e bem chamados, ficarmos, e um pouco maior em número do que tu, dele não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que nos tirou da terra do Egito, está contigo. E pode glorificar a Deus. E pode aplaudir o Senhor nessa palavra. Jonathan foi aquela batalha com ele mais um. Ele mais um. Saíram para aquela batalha. E ele sabia, ele disse, eu não vou ter medo desses incircuncisos. Ele já olhou para o cara, já partiu ofendendo os caras, vamos para dentro desses caras. Mas aquilo ali é impossível de acontecer, porque não era só aqueles 20. Eram dezenas de milhares de soldados do outro lado, bem armados, bem treinados, com uma tecnologia superior. Não tinha a menor possibilidade dele vencer aquela batalha. Essa é a batalha que nós lutamos. Quem está me escutando? A batalha que nós lutamos do ponto de vista humano, gente, a mídia está corrompida, a internet está dominada, as escolas, as universidades, tudo peleja contra nós. Um jovem vai para a faculdade hoje, ele recebe uma contra-informação da maioria das coisas. Quando uma pessoa eu já tive situações, não é uma nem duas, que os pais dizem assim, eu prefiro, a filha deles diz assim, vou sair, vou para uma boate, volto 4 horas da manhã. Os pais não se incomodam. Mas se eles disserem, se a menina falar, eu vou na igreja, acaba o mundo. Não vai não, eu te proíbo. É o contrário, quem está me entendendo? Antigamente, era mais fácil você ir à igreja do que a uma boate. Hoje em dia, isso acontece dos dois lados. Quando um jovem da nossa igreja diz assim, por exemplo, da nossa igreja e de outras igrejas também, diz assim, eu vou me guardar em santidade, eu não vou transar com mulher nenhuma, eu vou esperar o tempo de Deus, eu vou me entregar à minha esposa. Os caras olham e dizem, o que é? Não gosta desse negócio não? Na verdade, quem está me acompanhando? Quando a menina faz a mesma coisa, uma jovem faz a mesma coisa, ou quando um cara nosso se declara fiel à esposa no casamento, não quer bagunça, não quer brincadeira, não quer... Bom, você tem sempre alguém para debochar, você tem sempre alguém para tentar dar um conselho ao contrário, você tem sempre pessoas incentivando a ser desonestas, desde que ninguém te pegue. Todo mundo pode ser desonesto, desde que ninguém te pegue. Você pode trair a sua mulher desde que ela não descubra. Você pode trair seu marido desde que você seja bom no negócio e nem as amigas podem saber. No caso das mulheres. No caso dos homens é diferente. Quem está me ouvindo? E aí você tem uma série de coisas que militam contra. Parece que nós nos tornamos verdadeiros ETs. E quando você se declara cristão, e quando você, através das suas atitudes, do teu comportamento, primeira coisa, as pessoas te taxam como bobo. Segunda coisa, te taxam como idiota. Não apenas bobo, das pessoas quererem ter vantagem. Elas te tratam como idiota, do tipo, não podem contar com você para nada. Se tiver que ter um cargo, uma posição de chefia, se tiver que ter uma promoção, e as pessoas souberem que você é cristã, ela vai embarrear. Teve um caso bem recentemente de uma pessoa que estava cotada, uma pessoa dessa igreja, que estava cotada para um excelente cargo de trabalho, né, uma moça, estava para entrar numa posição que ela tinha toda a qualificação técnica para entrar, para ganhar um bom salário. Aí o cara que estava indicando já perguntou, mas ela é do babado, né? Quem entendeu do babado? Não entendeu? Ela está para negócio, ela está na pista para
Quem está me entendendo? Aí a pessoa disse, não, ela é cristã, ela é casada. Ela não é isso. Ah, então ela não serve para o carro. Vocês acreditam em mim? Isso acontece. Ou vocês acham que eu estou inventando essa história? Acho que isso não acontece em lugar nenhum. Nós vivemos o tempo da hipocrisia. Uma hipocrisia moral, uma falsa moral em todos os lugares. E aí nós que queremos realmente viver uma vida no Evangelho, somos pessoas muito diferentes. Só que é difícil você viver num lugar onde você é uma coisa que ninguém é e pensa tem um comportamento que ninguém tem. Quando você decide ser honesto, eu vou citar um caso aqui, eu sei, por exemplo, do Dilson, uma situação de que ele firmou que não faria uma série de coisas, então começou a sofrer ameaças e teve que sair fora. Estou errado, Dilson? Não é isso? Porque um profissional de saúde pode ser constrangido a assinar muitos documentos falsos, a dar atestados falsos, a conseguir receitas irregulares e uma série de outras coisas. E o cara diz, eu não vou fazer. Fala para o teu irmão do lado, é difícil morar na terra dos filisteus. Mais difícil ainda quando você se identifica como cristão e tem um comportamento de cristão. É mais um motivo para as pessoas debocharem, rirem de você. Tem uma outra coisa também que acaba acontecendo. É quando a pessoa vê que ela diz assim, não, eu vou ser como a maioria. É quando você tem o hebreu que se coloca como filisteu também. Porque é melhor. E eu quero falar uma coisa para vocês. Hoje, o que difere... Quem está prestando atenção, eu vou falar uma coisa muito séria aqui agora. O que difere... Porque hoje todo mundo é evangélico, amém, amado? Amém, amado? Nós moramos numa cidade, todo mundo é evangélico. Todo mundo se identifica como evangélico. Qual é a grande diferença? Vou dizer para vocês qual é a grande diferença. A grande diferença é a cruz. Por que a cruz? Porque aquele que é cristão de verdade, ele está na cruz. Ou seja, ele está na obediência. Fala comigo, obediência. É isso que caracteriza. É isso que caracteriza a diferença de identidade. Porque evangélico todo mundo é. Mas você tem aquele cara que ele é evangélico, ele dá a paz do Senhor, dá glória a Deus. Qualquer lugar você chega, a pessoa às vezes diz a paz do Senhor. Às vezes eu vou preencher uma ficha, fazer alguma coisa. Aí eu falo, não, eu sou pastor, cara, a paz do Senhor, irmão, glória a Deus. Eu digo, beleza. O cara não sabe nem quem eu sou. Eu digo, beleza. Paz do Senhor. Porque o que caracteriza não é você dizer a paz do Senhor, ou a maneira com que você se veste, ou a maneira com que você fala. O que caracteriza é a cruz, ou seja, é você estar em obediência, estar em comunhão, é a koinonia, é a diaconia, ou seja, você está pronto para servir, você está pronto para dar, você está pronto para repartir, você está pronto para obedecer. Quem está me escutando? Você é parte de um grupo, você tem compromisso com aquele grupo, você é militante do Evangelho. Aí sim, você pode dizer, eu sou cristão. Porque há uma diferença entre o militante e o simpatizante de uma causa. E hoje nós temos uma igreja pulverizada num monte de pessoas que não tem compromisso com igreja nenhuma, com pastor nenhum, de lugar nenhum, mas se dizem evangélicas ou se dizem cristãs, mas na realidade elas são vazias de compromisso, são vazias de submissão, são vazias de diaconia. Diaconia é serviço. São vazias de koinonia, ou seja, de comunhão. Elas têm comunhão assim: quando eu preciso, eu quero que as pessoas venham a mim, mas se alguém precisar, não conte comigo.
Deixa eu falar uma coisa com você. Se você não tem o desejo de ter compromisso com Deus, você vai simplesmente ser um frequentador de igreja e repetidor de ideias. E repetidor de palavras. Você não vai crescer. Você não vai passar do segundo degrau. Se é a primeira vez que você for confrontado por um líder, por uma liderança, por um pastor, por alguém que vai dizer assim, brother, tem que mudar teu comportamento, você tem que ter mais compromisso, você tem que pegar a cruz, negar você mesmo, tomar a sua cruz e seguir ao Senhor. Amém. Quem está me escutando? Amém. Se é a primeira vez que isso acontecer, você diz assim, não vou ficar nessa igreja não, vou para outra que é mais fácil, que lá na outra tem, sei lá o que, cafezinho, não sei, tem parquinho, amém? Tem boate gospel. Olha para mim, igreja, todo mundo. Qual é a diferença de uma boate gospel para uma boate não gospel? Qual é? A Aline falou aqui. É que na boate gospel o volume de hipocrisia é maior. O que as pessoas estão fazendo ali? Quem está me escutando? Então, o que as pessoas... Quando eu coloco uma coisa e vou colocar aqui mais uma vez. O que determina a nossa vida com Deus e o que diferencia o povo de Deus dos filisteus ali é que o povo de Deus, no caso aqui, Jonathan, ele olhou para si mesmo e disse, essa promessa, essa palavra que está lá em Deuteronômio, ela se cumpre na minha vida, porque eu sou povo de Deus. Amém. Você pode falar isso? Amém. Então eu quero que você diga agora, diz assim, a palavra que está sendo pregada, a palavra que está escrita, as promessas desse livro são para mim. E as direções que estão aqui são para mim. Amém, amados? Jesus, ele foi rejeitado pela família dele e ele foi rejeitado pela cidade dele, pelos familiares dele. Por quê? Porque ele, no dia ele chegou na cidade, já era famoso e era famoso lá também. E quando ele chegou lá, as pessoas olharam para ele e disseram, mas esse aí não é o Jesus? Jesus, aquele que fazia cadeira aqui, quando ele era pequenininho, você ia correndo, apertava a campainha na casa de todo mundo. Amém? Aquele que eu tive que pegar na rua e trazer de volta para casa, puxando pela orelha. Não é esse o Jesus? Um que fabricava mesa, cadeira, trabalhava aqui com a gente. Ele fez até uma cadeira meio errada para mim, eu tive que devolver e pegar o dinheiro de volta. Não, Jesus. E as irmãs dele não estão aqui, e os irmãos dele não estão aqui. E a gente não conhece os irmãos dele. Judas, Simão e Tiago. Os irmãos dele não estão aqui. Então, não, Jesus é um cara comum, é um cara normal. Só que Jesus chegou lá, como era do seu costume, chegou na sinagoga, vestiu aquela roupa lá, botou o caniche na cabeça, se enrolou o livro e leu lá em Isaías, dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pregar boas novas aos cativos e a pôr em liberdade os que estão algemados. E assim foi lendo toda. E quando ele terminou de ler, ele virou para o povo e disse assim, essa palavra se cumpre na minha vida. Eu sou o cumprimento dessa palavra. Aí ele arrumou um problema. Enquanto ele estava só cumprindo a religião, quem está me ouvindo? Não teve problema nenhum. A hora que ele pegou o rolo, desenrolou e disse assim, essa palavra é para mim. Porque os religiosos, eles entendem que as coisas de Deus são para o futuro e para o passado. Vão se cumprir lá na frente. Não, Jesus, ele lá na frente, ele vai reinar. Lá no passado ele fez milagres. E hoje? Não, hoje a gente está no momento intermediário. A gente só está estudando esse negócio aqui. Uma ova. O pastor pode
falar uma ova? Eu falei. 2 ovas. 3 ovos. Uma ova. A palavra se cumpre hoje na nossa vida, ela está cheia de poder. Amém, amados? É pegar essa palavra e dizer, essa palavra é para mim, eu vou viver ela hoje aqui. Isso que aconteceu lá com Jonatas, dele subir e enfrentar 20 caras mais treinados, armados, então que ele vencer, e todo aquele povinho vencer aquelas dezenas de milhares de soldados armados e botar os caras para correr. Isso se cumpre hoje na nossa vida. Hoje eu estava escutando o Gustavo cantar aqui. Quando eu louvo, tudo em mim, em volta de mim muda. Amém. Glória a Deus. Quem está me escutando? Quando eu adoro, quando eu canto, mas não é cantar, porque eu posso cantar 1000 coisas, não é cantar, nem cantar da boca para fora. É quando a minha vida, as palavras que eu falo, elas têm peso no mundo espiritual. Eu amo cantar a Bíblia. Quando a gente cantou aqui agora, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você descansa? Você habita no esconderijo do Altíssimo? Quem habita? Quem tem o Senhor como escudo aqui? Quando Satanás vem, você coloca o escudo. Quem tem isso? Então, que essa palavra é para você. Essa palavra é para você enfrentar os problemas. É para você enfrentar as situações. Porque tudo é contra você. Tudo está feito para dar errado para você. Mas não vai dar errado. Porque Jesus é com vocês. Quem está me ouvindo? Os casamentos foram feitos para dar errado. Os casamentos estão errados. Todos os casamentos estão errados, o Senhor vai dar também. Está repreendido, não vai, porque eu tenho Jesus. Quem não rouba, quem não é desonesto, quem não dá do seu jeitinho, nunca sobe na vida. Eu vou subir, ou não vou subir, mas eu não vou mudar. Eu vou ser honesto, porque o Senhor é o Senhor da minha vida. O apóstolo Paulo disse que só pelo Espírito alguém pode dizer que Jesus é o Senhor da sua vida. Quem está me ouvindo? Eu já falei isso aqui uma outra vez. A palavra que está ali no grego é Kyrios. Quando você transfere ela para o latim é Césare. Então, quando um cristão virava e dizia assim, Jesus Cristo é o meu César, o Césare, ele arranjava uma encrenca com o Império Romano. Quem está me entendendo? Ele está dizendo, eu não vou me prostrar diante da estátua de César, porque Jesus Cristo é o César da minha vida. Caramba! Ele estava depondo o governo de César, que era o maior império do mundo, e estava constituindo o império de Jesus na vida dele. Quem está me entendendo? Eu não vou me curvar. E não é muito diferente dos dias de hoje. Cada vez que você se posiciona como cristão, cada vez que você... Eu vi uma coisa muito legal numa competição do Marcos Paulo, que marcou muito. O Marcos Paulo tem Marcos Paulo Júnior, né? O outro também me marca demais. Mas o Júnior me marcou muito nesse dia, na competição, que ele lutou contra 2 faixas marrons de uma equipe rival. Os 2 eram roxa. Era roxa, né? Os 2 eram roxa, de uma equipe rival, e os caras começaram a fazer coisas desonestas com ele. E teve uma hora que um cara meteu o pé na cara dele, começou a dar chute. Isso é proibido no jiu-jitsu. Começou a dar chute no rosto dele, sabe, para provocar, para ele fazer uma besteira. Depois teve uma hora que os 2 saíram para fora do tatame. Quando ele estava do lado de fora, o cara foi e deu uma canelada na perna dele, assim. Ele foi, segurou a onda da canelada, voltou e continuou a lutar com o cara. Venceu os 2 na regra. Venceu os 2, finalizou os 2, se não me engano. Matou os caras de raiva. E além de ganhar na pontuação, ainda finalizou. E aquilo, do tipo assim, eu vi ali que alguma coisa venceu o Marcos Paulo. Marcos Paulo, que estava lutando ali, era um cara vencido. Ele foi vencido por Jesus na vida dele. Ele foi derrotado por Jesus.
ali não era mais apenas um homem. Eu vejo pessoas aqui. Ontem eu fui na casa do Zé. Eu conheço as vitórias da vida do Zé. Posso falar, Zé? Posso? Estou liberado? Zé, quando chegou aqui na igreja, ele, durante essa caminhada, quem viu as vitórias da vida dele? Amém. Quem viu aquela casa lá? Amém. Zé se tornou um membro firme dessa igreja, dizimista fiel, um cara maneiro pra caramba, ajuda em tudo aqui. Amém? Amém. Mas tem algumas batalhas que ele viveu. O Zé, ele era viciado em cocaína. E todo esse tempo que ele teve aqui conosco, ele teve a luta contra a droga. Amém? E o Senhor deu a vitória. Glória a Deus. Porque Jesus Cristo é o Senhor da tua vida. Você é o homem derrotado por Jesus. Jesus te venceu. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Não é o essencial. Essencial. Ele sempre foi um cara de Deus. Quem concorda comigo? Amém. Mas ele precisava dessa vitória. Da mesma maneira que ele precisava daquela casa. Ele não precisava daquela casa. Ele precisava ver que Deus fez aquela casa. Amém. Em outro tempo ele não veria. Hoje ele olha para casa, ele olha para o local, aquela festa junina, a igreja toda lá. Quem foi ontem na convenção? Uau! Eu soube, inclusive, o Casório, Thaís, Boy, só graça, Batata era o segurança, né? Delegado. Você na cintura do noivo. Era o máximo que ele chegava. Só a graça de Deus. Mas o que eu vejo é a vitória. Quem está me escutando? É a vitória dessa família inteira. É a vitória da família do Marcos. É a vitória. Quem aqui tem tido vitórias sobrenaturais? Quem pode dizer assim: sem Jesus eu não teria vencido? Não, só fala se for verdade. Então, se for verdade, fala. Se não fosse Jesus, eu não teria vencido. Caramba, eu não sou único. Quando o apóstolo Paulo diz que só pelo Espírito Santo alguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, é porque quando você fala isso, é possível que o seu namorado vá embora. Quando você fala que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, você está arriscado a perder o emprego, você está arriscado a ser colocado de lado. Mas não quando você fala Jesus Cristo é o Senhor da tua vida, você é mais um evangélico no mundo. É quando você fala Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, na hora que você diz: eu não vou mentir, eu não vou ser desonesto, eu não vou dar volta em ninguém. Quem está me escutando? Eu vou cumprir meus compromissos, eu tenho palavra, eu vou ser fiel à minha esposa, eu vou ser fiel ao meu marido, eu não estou de papo aqui, eu não vou ficar de onda aqui com mulherzinha conversando comigo, nem com um cara me dando cantada. Ah, mas você pode perder o emprego. Eu perco o emprego, mas eu não perco o Senhor na minha vida. Eu não perco a direção do Senhor na minha vida. É difícil você ser povo de Deus na hora que os filisteus estão dominando. E que os filisteus tinham tudo para ganhar. É difícil. É difícil você saber que a possibilidade humana de você vencer é zero. Hoje eu vi Satanás se levantando contra o trabalho do futebol. Entendeu? E vou ver o Senhor vencer, o Senhor triunfar nesse trabalho do futebol. Amém, amados? O cara mandou um áudio, meu Deus, cara, 5 palavras que o cara falava, 7 eram palavrões. Coisa horrível, né? Do nada. Do nada. Mas não é do nada, é porque Deus está operando. É porque as pessoas estão se chegando. As coisas estão acontecendo. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção nisso tudo. Eu ouvi o Gustavo ministrando aqui e eu disse: caramba, parece que a gente combina antes. Ele falando: eu vou louvando
adorando e as pessoas vão mudando em volta. Quem está me ouvindo? Esse poder de você trazer à tona aqueles que são de Deus e que estão escondidos no meio dos filisteus, por medo de serem o que são. Uma característica que existe na pessoa que caminha com Deus, ela se torna aquilo que ela é de verdade. Ela deixa de ser aquilo que ela parece, do tipo, parecer um filisteu, e ela passa a ser aquilo que ela sempre quis ser, mas o mundo não deixou ela ser. Mas quando ela caminha com Deus, ela se torna aquilo que Deus chamou ela para ser. Quem está me ouvindo? Aí você vai dizer assim, pô pastor, que legal. Não é tão legal às vezes. Isso separa marido e mulher. Isso separa homem, pai e filho. Isso separa irmão e irmã. Isso separa gente. Separa pessoas. Quando você decide ser aquilo que Deus te chamou para ser. Quando você se entrega para a sua verdadeira identidade em Deus, significa que você vai começar uma guerra. Você não é mais uma pessoa de Deus travestida em filisteu. Não é mais. Você passa a ser aquilo que você é mesmo, povo de Deus, pessoa de Deus, pessoa comprometida, cruz, compromisso, obediência. Quem está me ouvindo? Amém. Amém, amados? Amém, amados? Amém. Fala comigo, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Mas você pode perder o emprego. Fala comigo, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Fala. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Vai perder o dinheiro. Vão te dar uma volta. Jesus Cristo é o Senhor da tua vida. Vamos botar você à prova. É isso que Satanás fala. É isso que você fala no inferno. Mas eu vou falar uma coisa para você. Se o Senhor Jesus Cristo é o Senhor da tua vida, você não vai conseguir dizer não. Você não vai conseguir dizer que Ele não é. Se Jesus Cristo é o Senhor da tua vida, a sua vida não é mais a mesma. Amém. Você já não pensa igual, já não age igual. Se Jesus Cristo é o Senhor da tua vida, você não vai ter medo de nada. Amém. Nem da morte. Amém, amém, amados? Glória a Deus. Então, fala comigo, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Então deixa eu falar uma coisa então. Você vai deixando de lado todo medo. Medo de ameaça. Cadê a Lídia? Lídia. Estava conversando com a Lídia. O medo que ela estava de ir no emprego, no primeiro emprego, absolutamente normal, tá, Lídia? Nenhum problema. Mas o que acontece? Eu conversando com ela, eu disse, Lídia, quando a gente se afasta de Deus, o medo entra. Quando a gente se aproxima de Deus, o medo sai. Quem está me escutando? Quando você está andando com Deus, você tem certeza de quem é Deus, o medo tem que sair, ele não vai te governar mais. Quem está me escutando? O medo do fracasso, o medo da derrota, ele não vai te governar. O medo de dar errado, não vai dar errado. Você está seguindo Deus, você pode não saber nem o que vai acontecer na frente, mas você sabe que Deus é contigo. Não vai dar errado. E se der errado, é porque você achava que dava errado. Mas aquilo que aconteceu é o certo. Porque você está sendo dirigido por Deus, Deus não erra. Quem está me ouvindo? Fala comigo, Deus não erra. Ele é todo poderoso. Ele é Senhor da minha vida. Então, o medo não vai te governar mais. Você vai sair daqui hoje, sabe, na certeza de que se Ele está te governando, não vai dar errado. Quem está me escutando? Você vai seguir a direção dele até a vitória, porque Ele não tem derrota para você. Quem está me ouvindo? Ele não tem derrota. Você vai até o fim, vai dar certo. Amém? Fala comigo, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Não, eu não disse para você murmurar, para você se arrastar. Eu disse para você dizer assim, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Fala, Ele me governa. Ele me governa.
meu César, meu Quírio, meu Senhor, meu dono. Fala comigo, não temerei. Nada na vida, não vou temer. Amém, amados? Hoje vai ser o dia de nós tomarmos uma decisão, sabe? Eu acho que eu tenho visto muitas pessoas assim, há um espírito, como se uma meia murmuração, sabe? Sempre motivado pelo medo de que não dê certo, o medo de que dê errado, o medo que a coisa não aconteça, o medo que aquilo que Deus disse que ia fazer não faça. Ele vai fazer. Então, é necessário. Você está na direção de Deus. Quem está me escutando? Deus, como é que foi aquela aula número 5 lá atrás, que Deus deu para mim e para você? Vou repetir que você vai lembrar. A gente faz o exame. Estou em pecado? Eu estou em adultério? Eu estou enganando as pessoas? Eu estou mentindo? Eu estou em obediência? Eu estou andando com Deus? O Senhor é o centro da minha vida? Qual é a outra pergunta? Estou em unidade com a igreja? Estou em unidade com a minha esposa? Estou em unidade com o meu marido? Estou em unidade com o Espírito Santo? Eu sou dirigido pelo Espírito Santo? Sim. Se todas as respostas forem sim ou não, não estou em pecado, sim, sou dirigido pelo Espírito, sim, se estou em obediência, estou em unidade com a minha igreja, em unidade com a minha esposa, em unidade com o Espírito Santo, sim, então eu não tenho que ter medo de nada, vai dar tudo certo. Se a coisa não aconteceu ainda, é prova e você vai ser aprovado. Você vai ser aprovado, porque você está no caminho de Deus, é apenas uma prova. Vai dizer assim, isso é só uma prova que eu estou vivendo para aumentar a minha fé. Amém? Quem está me ouvindo? Então hoje a gente toma uma decisão. Eu sou de Deus? Sou. O Senhor Jesus é o Senhor da minha vida? É. Então eu vou em frente, não vou ter medo. Vou enfrentar os filisteus, vou enfrentar qualquer coisa, vou enfrentar tudo que tem se levantado contra a minha fé, e eu vou vencer. Amém?